Cabotagem no Brasil. Integrantes: Geisiel, Guilherme, José, Kennedy, Lucas, Vitor. Agenda: introdução, justificativa, objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, execução do trabalho, vantagens da cabotagem, resultados, referências bibliográficas. Problemática. Este trabalho espera criar hipóteses, dar ideias e sugestões para o problema atual que vivemos, que é a má utilização de suas modalidades de transporte marítimo, cabotagem, além de deixar explícito as precariedades do modal mais comum no Brasil, o modal rodoviário. Assim, exibindo o potencial de crescimento que a cabotagem possui, desde a alta capacidade de carga até redução de impacto no meio ambiente. Estudos de 2018 do Instituto de Logística e Supply Chain indicam que existe um desbalanceamento de modalidades ao nos compararmos com os países desenvolvidos, como Japão, China e União Europeia, que optam por utilizar modais marítimos para a movimentação de cargas em relação ao Brasil, que utiliza majoritariamente 61% das movimentações de cargas por meio de suas rodovias, deixando claro que há uma relação direta e estratégica para a utilização da cabotagem, que se trata de expandir o modal no Brasil para uma distribuição mais eficaz dos seus produtos por todo o território brasileiro, levando em consideração a nossa riqueza de bacias hidrográficas que literalmente cortam o país. Boa noite a todos os professores e alunos do curso de Logística. Me chamo Kennedy e faço parte do trabalho de conclusão de curso com o tema de transporte marítimo, também conhecido como cabotagem, e irei ler a parte de justificativa do trabalho. Dividimos em 3 partes os dados de destaque da cabotagem no Brasil e irei explicar melhor abaixo. Primeiro tópico, impacto econômico. A diferença em questão de economia entre transporte marítimo e rodoviário é muito grande. Enquanto com uma embarcação conseguimos transportar 1 tonelada, na modalidade rodoviária seriam necessários um total de 357 caminhões truck, com 14 toneladas cada, para transportar a quantia equivalente à embarcação. Falando em impacto social, ao começarmos a trabalhar com a área marítima, o aumento de novos profissionais desse tipo iria crescer de maneira exorbitante, criando um novo nicho de trabalho totalmente rentável e de grande ajuda em um contexto geral. E por fim, temos o impacto ambiental. Como citado anteriormente, o gasto com o transporte rodoviário é muito mais alto e com a utilização do modal marítimo, a emissão de carbono na atmosfera é relativamente baixa em comparação geral entre os modais e é a menor emissão, sendo ela de 10 a 40 gramas por metro transportado. Já na modalidade rodoviária, a taxa de emissão fica em torno de 60 a 150 gramas por metro de transporte. Essa seria a parte de justificativa. Espero que tenham conseguido ter uma boa percepção do assunto e uma ótima noite a todos. Olá, meu nome é Geisiel. Vou falar sobre objetivos. Objetivos gerais. 1. Compreender um enfoque dado pelo Brasil para o transporte territorial. 2. Adquirir a percepção de remanejamento deste acúmulo. Custo elevado no transporte rodoviário, falta de segurança na estrada, trajeto e rodovias brasileiras, ociosidades, altas taxas tributárias, entre outros empecilhos. 3. Propor à sociedade ações fundamentais para a maior utilização do modal marítimo. Objetivos específicos. 4. Recolher informação histórica sobre o planejamento estrutural do Brasil. 5. Criar fluxograma histórico da situação do país atualmente. 6. Analisar os canais marítimos e a infraestrutura brasileira. 7. Mapear canais marítimos que facilitam a movimentação costeira. 8. Desenvolver soluções logísticas com os dados informados recolhidos ao longo do estudo. Olá, meu nome é Guilherme e vamos falar sobre revisão bibliográfica. Visualizando de uma forma macro nossa eficiência logística atual, percebemos que há uma defasagem em torno das estradas e rodovias brasileiras. Podemos visualizar a sobrecarga sobre o modal rodoviário, como mostra o gráfico ao lado.
O Brasil é o país que mais utiliza o modal rodoviário de forma excessiva. E quando comparamos com o Japão, por exemplo, por sua vez, utiliza 44% do modal da cabotagem para transportar suas mercadorias com maior agilidade nas entregas dos seus produtos. Metodologia na cabotagem. Os processos metodológicos utilizados têm como característica coletas de dados mediante pesquisa bibliográfica e documental. Pontos que aumentaram a cabotagem. Economia no custo de transporte, que é muito importante para o consumidor final. A segurança, dificilmente há roubo e extravio de mercadorias. Não possui dificuldade com grandes cargas. E o país possui grande extensão para navegações das embarcações. Na execução desse trabalho, podemos visualizar em teoria e prática as falhas e os acertos do modal rodoviário com o modal marítimo, também baseados em estudos feitos na Escola Técnica Vasco Antônio Vincharucci, embasado em aulas inteligentes, teóricas, eficazes e de altíssima qualidade. Dados e pesquisas que foram dimensionadas em uma pesquisa técnica altamente avançada, na capacidade de transportar suas dificuldades de operação e movimentação a uma mudança possível para reverter o quadro negativo, transformando o transporte em um meio mais lucrativo, prático, para evoluir e ter desempenho nas importações e exportações. Ninguém consegue entender como um país com cerca de 9.000 quilômetros de costa, que acompanham cerca de 50% do seu perímetro territorial e condições favoráveis à navegação durante quase todo o ano, nunca tenha investido como deveria no desenvolvimento do transporte de cargas entre portos nacionais. Ao falar de vantagens e desvantagens, analisamos o transporte rodoviário. O transporte rodoviário, ele consegue transportar um menor volume, há pouca segurança nas estradas e rodovias do país. Mesmo em embalagens frágeis, ele há uma baixa capacidade de carga, muito gasto com o transporte e há possibilidade de extravios, roubos e acidentes. Porém, é ágil, é rápido na entrega da mercadoria em curto espaço de tempo. E a mercadoria pode ser entregue diretamente para o cliente. Já o transporte marítimo, ele possui um tempo mais elevado de entrega de mercadoria, pois ele passa por todos os procedimentos, passa por portos, ele passa em alfândegas, e elas são distantes dos centros de produção e muitas vezes congestionados, e isso pode danificar a carga. Em relação ao transporte marítimo, há alta possibilidade de transporte de grandes volumes de cargas. Ele consegue transportar mais carga. Há maior segurança em relação a roubos, desvios e acidentes. No mar não tem roubo.
pode ocorrer um naufrágio. No caso de um naufrágio, a carga ela se torna internacional. Então, quem chega primeiro pode levar. Transporte marítimo é muito barato. Alcança lugares distantes do mundo. Transportam grande quantidade. Hoje, 32 empresas operam a cerca de 670 TEUs, que é a unidade equivalente a um container de 20 pés, e 120 milhões de toneladas de cargas, isso é, granel, produção agrícola. A maioria do nosso país tem costas que são navegáveis. Isso se diz respeito também a navegações internas. Entre suas vantagens no modal rodoviário, o diesel consumido recebe incentivo fiscal. E isso não acontece no transporte marítimo. Por isso o preço do bunker. O combustível usado pelos navios é mais barato para as embarcações de longo curso, que estão, no caso, isentas de impostos. Vantagens da cabotagem. O Brasil tem grande potencial de desenvolvimento no setor, decorrente de fatores como suas condições naturais, aproximadamente 8.000 quilômetros de costa navegável, sua infraestrutura portuária bastante desenvolvida, com considerável número de portos e o fato de que a maioria da população vive próximo às regiões litorâneas. Mas o modal da cabotagem não é usado de forma satisfatória, principalmente em razão da predominância do modal rodoviário. Neste slide foram destacados 4 vantagens da cabotagem. A primeira, segurança. Esse tipo de deslocamento de mercadorias oferece menor risco de roubos e desvios de carga, quando comparado com o transporte em rodovias. 2. A alta capacidade de carga. Permite movimentar grande volume de carga e produtos acondicionados em contêineres. 3. Impacto reduzido no meio ambiente. Pequeno potencial de agressão à natureza. Pouco poluente e com mínimas possibilidades de ocorrência de acidentes. 4. Baixo consumo energético. Menor consumo de combustíveis, o que lhe confere grande eficiência energética. Capacidade de movimentação de mercadorias por unidades. Resultados. Visando possíveis cenários positivos no desenvolvimento deste modal no Brasil, podemos pontuar as melhorias que agregam à economia nacional. Com um investimento sério no transporte marítimo, estes números poderiam alcançar patamares excelentes. Uma análise superficial pode apontar para, pelo menos, a duplicação dessas vagas, o qual não sanaria o problema de desemprego, mas com certeza ajudaria centenas de famílias a terem uma renda fixa e livrando-os da pobreza. Como se não bastasse o problema social, há ainda sobrecarga na malha viária, cujas condições são cada vez piores graças ao aumento no tráfego de caminhões, algo que amplia os índices de acidentes e mortes em nossas estradas. Cabe-se então a entender que o melhor a se fazer é investir nesse modal, já que ele pode ser a resposta, não completa, para diversos problemas como fome, desemprego e as dificuldades financeiras enfrentadas pelo país. O meio aquático para o Brasil tem muito a oferecer, porém seu abandono é tido como um grande desperdício de oportunidades e dinheiro, além de não fazer sentido um país com tamanha imensidão de vias aquáticas não fazer uso das mesmas. Como podemos ver no gráfico ao lado, existem projeções quanto ao modal cabotagem de longo curso no Brasil, onde mostra que o Brasil poderá movimentar 13 milhões de toneladas até 2021. Com um volume de cargas movimentadas crescentemente ao longo dos anos, pode-se utilizar o CAGR, sigla em português que significa taxa de crescimento anual composta, onde é medida uma taxa de retorno que um investimento precisa para demonstrar crescimento favorável para o modal.
Em torno de 17 anos, o volume de containers teve um aumento de 260%, mais que triplicando seu volume em relação a 2004 até 2021. Referências bibliográficas. O transporte aquaviário, tema de toda a dissertação, foi muito debatido, falado e apresentado por esse grupo que agora tem a vez da fala. Foi um tema escolhido por ser um modal forte e de grande potencial para o Brasil, mesmo que o país enfrente a dificuldade de utilizá-lo. O nosso planeta é basicamente mais água do que terra, e o Brasil é um dos países que mais tem água doce e uma imensidão de mar que, por lei, é seu. Esses rios que correm pelo país são como veias que levam vida ao corpo e que deveria levar esperança ao país. As referências de links e sites vocês podem ver e anotar em seus cadernos, computadores ou até mesmo bloco de notas. Mas a ideia e a vontade de falar e fazer ser notado esse modal foi feito e pesquisado por pessoas que acreditam que esse modal é muito mais que dinheiro, ele é vida, e vida digna. Vida digna, milhões de brasileiros que poderiam ter suas histórias mudadas se fosse levado em conta esse meio de transporte. O link para todo o nosso tema se encontra quando você abre a torneira de casa, quando você se depara com o rio, se encontra na água, que é o futuro do país, e principalmente o futuro da cabotagem.